dia! Bem-vindas ao nosso querido programa De Cara com a Maturidade. Existe coisa melhor? Esse programa é divino, é feitinho com carinho, com amor para você, não é mesmo? Então, olha só o que nós vamos ter nesse nosso programa de hoje. Uma alimentação saudável e fundamental? Nós vamos falar sobre alimentos que previnem o aparecimento de doenças. Você conhece o Centro de Tradições Nordestinas? Nossa equipe esteve lá e trouxe um pouco das curiosidades desse pedaço do Nordeste aqui em São Paulo. E olha que coisa boa, um papo e muita música com quem? Os incríveis! Isso tudo você vê aqui no De Cara com a Maturidade. Tô com vocês, hein? Já, já. A idade vai chegando, não é mesmo? A gente entra no Zenta. 40, 50, 60, né? E aí a gente começa a ter umas doençazinhas que incomodam. Precisamos saber quais são os alimentos que combatem essas doenças. Muitas vezes a gente nem liga, né? Vai só ao médico, toma um remedinho. Mas e os alimentos? É mais ou menos como um remédio, que ajudam bastante, vocês sabiam? Pois é, isso mesmo. Nós vamos conversar então com a nossa convidada, lindíssima, a nutricionista Elaine de Pádua, bonita, saudável e uma grande nutricionista, não é isso, Elaine? Muito obrigada, é um prazer. Então, quero saber a respeito dos alimentos funcionais. O que vem a ser alimento funcional? Então, os alimentos funcionais, eles são muito importantes hoje em dia porque eles ajudam na prevenção de diversas doenças. Então, na prevenção do câncer, de doenças como hipertensão, como diabetes, a própria obesidade, doença cardiovascular. Então, são alimentos que têm componentes, né, que ajudam a modular alguns hormônios, algumas células e, consequentemente, evitar o aparecimento dessas doenças. Certo. Então, quer dizer que você pode, de repente, deixar um remédio de lado e usar um alimento que possa contribuir como se fosse um medicamento. Na verdade, se a pessoa já está com a doença, nesse caso ela teria que utilizar um medicamento, mas incluir uma alimentação saudável para poder trazer mais benefícios. Certo. Agora, quem ainda não tem, né, nenhum tipo de doença, ela vai utilizar o alimento como um fator protetor. Então, na verdade, esse alimento ele vai proteger a pessoa e vai fazer com que evite o aparecimento dessa doença. Então, por exemplo, não sou diabético, eu posso entrar com vários alimentos que vão me ajudar a melhorar, né, a tolerância à glicose, diminuir resistência à insulina. No caso de uma pessoa que já tem uma chance para ter o diabetes, né, então ela vai ter realmente que restringir o consumo, né, de alimentos ricos, né, em alimentos refinados, em alimentos que tenham açúcar, exatamente, e, consequentemente, colocar alimentos que vão ajudar nesse processo. Então, por exemplo, fibras, né? Então, fibras, farinha de banana verde, a lecitina de soja, a própria chia hoje que é tão falada. E o que o diabético deve evitar? Só o açúcar? Na verdade, todos os tipos de refinados. Então, farinha, né? Também. Porque ela também vai subir a glicemia. Nesse caso, os alimentos que vão ter um teor de açúcar muito alto, né? E todos esses alimentos que podem contribuir para essa mudança. Certo. Né? E os temperos industrializados, eles também são bons ou não? Na verdade, são muito ruins, né? Hoje a gente sabe que o teor de sódio desses alimentos é muito alto, né? O quanto que a gente pode consumir de sódio por dia? 2.400 miligramas a dia. Só um caldo daquele industrializado tem 2.000 miligramas de sódio. Então é um teor muito alto. E aí hoje o que a gente tem recomendado? Por que usar tempero pronto, né? Hoje a gente pode sim fazer o nosso próprio tempero caseiro, onde eu posso aliar várias ervas aromáticas, cebolinha, alecrim, tomilho, manjericão, sálvia, manjerona. Quer dizer, nós moramos no Brasil, nós temos uma gama maravilhosa, né, de ervas aromáticas para colocar. E dentro disso... Então tem uma horta em casa. Lógico. Quem mora em casa, né, tem essa possibilidade. Essa possibilidade de ter horta e hoje até vasinhos. Pomar. Né? Você pode ter os seus próprios vasinhos, ensinar os seus filhos a já começarem, né, a plantar isso desde cedo. E aí, consequentemente, você diminui a utilização do sal. Eu acho que o sódio é muito ruim porque a gente tem aqueles picos, né, de pressão muito alta. Aí tem que tomar um remédio para equilibrar. Então, nós vamos ver agora que alimento, eu já chamo de medicamento, que é um alimento. Que ele vai ter essa função, que ele vai ter essa função, prevenção. Que poderia ajudar também na hipertensão. Ótimo. Para baixar
Lógico, até porque uma vez hipertenso, você vai ter que utilizar medicamento a vida inteira. A vida inteira. Então, o ideal é isso. prevenir, quando já verifica que está com alteração na pressão, já tentar realmente, né, colocar na sua alimentação, né, alimentos saudáveis que possam contribuir para diminuir esse risco. Esses alimentos? Vários hoje. Nós temos o alho. Eu gostaria até que a gente já fosse para lá, para você poder me mostrar os alimentos que são. Eu já acho que, para mim, já é medicamento até, né? Que tem uma função, não deixa de ter, né? Claro. Como dizia Hipócrates, né? Faça do seu alimento o seu medicamento. É mesmo, exatamente é isso. verdade. Né? Então, vamos ver. Aqui nós temos o brócolis. Brócolis, exato. Para que ele serve? Então, na verdade, hoje tem muitos estudos mostrando que o brócolis ele pode ser um preventivo contra o câncer, principalmente câncer de estômago, do pâncreas, de intestino, né? Que são as famosas brássicas. Existe um tipo de substância, né, que vocês vão querer me matar agora, que chama indol. Essa até que não é tão difícil. Meu nome? Indol. Indol. Né? Esse indol, ele vai fazer o quê? Vai modular as nossas células, ele vai ajudar no funcionamento do fígado, principalmente, porque o que faz o fígado? Ele tem uma função de fazer uma detox no organismo, eliminar tudo de ruim, né, para poder... Desintoxicar. Exatamente, né? Então, transformar uma substância lipossolúvel em hidrossolúvel e retirar. Consequentemente, quando eu elimino, eu tenho um risco menor dessa substância fazer alguma coisa de ruim no meu organismo. Então, se você cozinhou, o ideal é você depois utilizar aquela água na preparação de um arroz, né, de um risoto, né, e nunca jogar fora, nunca desprezar essa água. Então, bem interessante isso, eu gostei. Quer dizer, o brócolis tem uma função muito interessante. Agora, vamos aqui para o... Manjericão. Manjericão. Então, por que a gente gosta muito do manjericão, né? Primeiro porque ele vai ajudar no funcionamento estomacal. Então, para aquelas pessoas, por exemplo, que comem e logo depois que fazem uma refeição, sentem um estufamento abdominal, algum desconforto, você sente que a digestão não está legal, né? Mesmo comendo pouco? Mesmo comendo pouco. Tem pessoas que reclamam muito disso. Então, muitas vezes, utilizar essas ervas aromáticas vai ajudar na produção do ácido clorídrico. Então, consequentemente, eu consigo melhorar toda essa função estomacal. Entendi até fazer agora. um arroz picadinho, jogar um pouquinho de manjericão, enfim, trazer um pouco mais de sabor também para a nossa alimentação. Vai ficar com o estômago mais em Mais, dia. exatamente. Então, vai diminuir estufamento, vai diminuir a azia, né, que é a famosa pirose, e, consequentemente, essa pessoa vai se sentir melhor. Tomate. Vocês falam aqui em São Paulo tomate, mas eu falo tomate. Bom, o tomate, na verdade, ele tem vários benefícios. Um deles é por ter o licopeno. O licopeno hoje também é um nutriente muito estudado porque ele está muito envolvido com a diminuição, né, do risco de câncer de próstata. Lógico, se a pessoa já tem o problema de saúde, é lógico que eu vou ter que continuar usando meus medicamentos, né, para poder controlar, né, esse tumor, né, muitas vezes, mas eu posso sim incluir um alimento como o tomate na minha alimentação diária, que é o que a maioria dos brasileiros consome até, né? É um alimento muito consumido pelos brasileiros. Mas demais não daria problema renal? Depende, na verdade o tomate numa concentração equilibrada, então um tomate dia, até 2, não vai trazer nenhuma complicação. Agora, beta-caroteno eu sei que tem no... Cenoura. Na cenoura. Exatamente. Então também beta-caroteno é um antioxidante, né? Ele ajuda a ativar, né, a produção, né, de melanina. A melanina dá aquela cor bonita para a pele, aquele tom de bronzeado. Por isso que é bom comer uma cenoura antes de ir para o sol. Exatamente, porque ela vai potencializar essa ação. Então, além de você deixar a pele mais bonita, ela também vai fazer com que a pele fique mais protegida. Porque vai proteger contra os raios UVA, UVB, que são muito nocivos à pele. Põe protetor solar Exato. também, né? Exatamente. Não vai dispensar, lógico, sempre, né? Proteção solar. Certo. E a gente pode utilizar o alimento em benefício da pele também. Certo. Vitamina C bastante, Exatamente. Né, Vitamina A também, né? Também. E o mais interessante da cenoura é que ela vai transformar o beta-caroteno em vitamina A conforme, né, a necessidade do corpo. Então não é algo tóxico, né? É lógico que quem exagera no consumo de cenoura, abóbora, mamão, ela pode ficar amarela. com as mãos alaranjadas. Exatamente. Soube disso também. Né? Aqui é o orégano, né, que também é tão utilizado na pizza, né? Mas por que o orégano, né? O orégano ele vai ser muito interessante, principalmente para quem tem candidíase, por exemplo, né? Porque ele tem uma ação antifúngica, né? Então você pode utilizar o orégano. Candidíase É um corrimento que muitas vezes é comum na mulher, né? Ter por conta, né, de vários fatores, né? Melhora também o sistema imunológico. Para quem tem cistite também, infecção urinária poderia ser muito interessante, isso é bom. né? Então, Aí pode fazer um chá também. Pode fazer um chá. Pode também temperar a comida com orégano, né? Principalmente, né, de preferência ele fresco. Todo alimento fresco, ele vai ter um teor de nutrientes muito melhor do que um alimento, né, que está ali sequinho para ser utilizado, que muitas vezes é o que as pessoas acabam utilizando.
né, um alimento que já é industrializado. Então, o ideal é sempre tentar buscar alimentos prontos, né, para a gente poder ter esse benefício. Tá. E agora nós vamos... Chá verde. Chá verde. Bom, o chá verde também tem vários estudos mostrando que hoje ele ajuda na prevenção do câncer de mama, né, principalmente. A perder peso também, a perder peso, porque ele tem uma ação termogênica. O que é essa ação termogênica? É fazer o teu corpo ficar mais rápido, né, trabalhar de uma forma mais rápida e gastar mais calorias. Então, isso é muito legal para quem quer perder peso. Certo. É lógico que eu sempre digo no meu consultório que ele sozinho não faz milagre. A gente tem que ajudar. Né? Então, comer tudo que quer. Um pouquinho. Exato. Né? E tomar chá verde o dia inteiro não vai nos ajudar. Porém, se eu colocá-lo dentro de um contexto saudável, ele é muito benéfico para o organismo também. Agora vamos para as frutas, né? Vamos ao figo. O figo é maravilhoso, é uma fruta que às vezes as pessoas não consomem tanto, mas ele tem uma ação afrodisíaca. Olha, né? Então, olha só que interessante. Né? Os maridos agradecem. Claro, também. E além disso, ele vai ajudar a elevar a produção de estrógeno. Né? Que com o passar do tempo a mulher vai perdendo essa produção de estrógeno e vai tendo alguns sintomas que a gente já conhece. Além disso, né? Mesmo tomando medicamento, pode incluir continuar. O figo. Exato. Quantos deveria ser assim por dia? Uma média de 1 a 2 por dia seria interessante, ou então pelo menos de 3 a 4 vezes na semana, né? De repente não dá para consumir todos os dias, vamos tentar rodiziar as frutas, não tem problema, mas tentar incluir na sua rotina. Né, semanal, pelo menos de 2 a 3 vezes, 4 vezes seria o ideal, né, para a gente poder ter um consumo adequado. E uma coisa muito importante que eu quero falar do figo é que ele aumenta a densidade da massa óssea. A gente, depois dos 30 anos, a gente já começa a ter um declínio. A gente já vai perdendo massa óssea e, consequentemente, a gente fica suscetível à osteopenia, à osteoporose. Agora aqui é a uva passa, né? A uva passa. Então, assim, a uva passa ela é um alimento muito interessante. Eu não posso consumir muito porque ela vai ter um valor energético considerável. Porém, ela tem um nutriente muito importante que chama boro, que também ajuda na fixação de cálcio no osso. Então, às vezes, a gente só está preocupado com o cálcio, né? A gente tem que lembrar que para fixar osso, eu preciso de cálcio, de magnésio e de boro. E a uva passa é uma dessas frutas que vão nos ajudar também. Isso a gente come mais no Natal, né? A gente também, esquece, exato. Né? O que eu sempre indico para os meus pacientes é fazer um mixinho de frutas secas. Então, aquele paciente que não tem tempo de se alimentar de 3 em 3 horas, que tem uma rotina super corrida, então faz um pacotinho pequenininho, né? O máximo aí de 15 a 20 gramas e leva com você na bolsa. E aonde você está, você pode fazer um lanchinho, porque às vezes a pessoa não quer levar a fruta in natura, porque a massa dá trabalho, então a fruta seca é uma opção interessante para o dia a dia. Damasco. Bom, o damasco ele é maravilhoso. Damasco eu adoro, é azedinho, eu não gosto de coisa muito doce. Tem um sabor muito bom, né? Eu adoro damasco, mas diz que tem muito calórico. Então, ele, na verdade, se eu exagerar, né? Porém, ele vai ter um teor de potássio maravilhoso. Hoje a gente tem que pensar que a maioria das pessoas tem retenção hídrica, né? As pessoas chegam no consultório já inchadinho, você vê que a pessoa tem de manhã, uma então, retenção muito grande. Acorda, faz assim, fica o dedo Isso marcado. É porque come muitos alimentos ricos em sódio, né? Lotado de sódio, que vai fazer muito mal para o organismo, principalmente para aquela pressão que a gente acabou de falar, né? Alteração de pressão. E o potássio, o que ele vai fazer? Ele vai equilibrar. Então, o que eu preciso no meu cardápio? Aumentar os teores de potássio e diminuir sódio. Então, por isso que o damasco seria muito interessante, porque ele tem potássio e ele tem 8 vezes mais ferro do que a fruta in natura. E aqui nós temos, então, a mora e a framboesa. Adoro a mora e framboesa. Né? Então, maravilhoso. Por que frutas vermelhas? Acabou também de sair uma pesquisa que mostrou que quando eu tenho um consumo adequado de frutas vermelhas, eu previno também o aparecimento de tumores, né? Então isso é muito interessante. E além disso, elas são fonte de ácido elágico, que é uma substância que ajuda na produção do colágeno. Então, ao invés de ficar só tomando colágeno, né, já pronto, que lógico é interessante, mas que também não faz milagre, a gente pode dar frutas, substâncias que vão nos ajudar a formar. Pode fazer com iogurte, precursores, né? Amora com iogurte batido. Fica uma delícia. É uma delícia, eu tomo quase todo dia. É maravilhoso. De colher, assim, ele fica bem grossinho. Super consistente. Quase todo dia. E é uma fruta legal, principalmente para pessoas que querem realmente manter o peso, porque ela tem um teor de açúcar menor, consequentemente, então, né, um médio índice glicêmico, e ela não vai ter uma subida tão grande. Então, é muito interessante. Sabia, mas muito gostoso, que fica, nossa, nem fala. Abacate... Eu sei que é calórico, mas tem umas funções sensacionais. Primeiro, né? Ele é fonte de beta-citoesterol, então para quem tem um colesterol mais aumentado,
É muito interessante colocar o abacate no seu dia a dia. Engraçado, e eu dou para os meus vê pacientes. Tão gorduroso e foi tão condenado. Combate o colesterol, dá para entender? Por quê? Porque tem gordura monoinsaturada. Apesar dele ser calórico, ele vai ter um teor, né, de ácido graxo que é importante para a gente. Então não é um tipo de gordura ruim, muito pelo contrário. É uma gordura que vai nos ajudar a combater o LDL colesterol, que é a ruim. Né? Então seria muito interessante. Além disso, ele nos ajuda a evitar aquela pochetezinha, né, que muitas vezes a gente acaba acumulando, né? Por quê? Porque ele vai diminuir os níveis de um hormônio que chama cortisol, que é aquele hormônio, né, do estresse, né, aquelas pessoas que têm uma vida super corrida, agitada, que não se alimentam direito, que não fazem atividade física, estão sempre estressadas. Então ela vai diminuir, né, a produção desse tipo de hormônio e, consequentemente, vai deixar a pessoa um pouco mais tranquila. Tá, mas pode comer sozinho ou com leite? Eu sempre dou com limãozinho, né? Com limão, pode jogar um pouquinho, de repente de mel, né? E sempre 2 colheres de sopa por dia, muito bem indicado. Principalmente à noite, para aquela pessoa também que tem dificuldade em dormir, que tem insônia. Exato. Porque vai diminuir esse hormônio e, consequentemente, essa pessoa vai conseguir dormir muito bem. Então, um pouquinho só, né? 2 colheres de sopa. 2 colheres, então, é o suficiente. Vamos para o mamão. Bom, mamão é um alimento que acho que também muitas pessoas consomem, ele é fonte de fibra, né? Ele tem papaína, que é uma substância que ajuda também no processo digestivo. E, além disso, realmente vai ter bastante fibra, né, que vai ajudar também a evitar a constipação intestinal. Então, ele é um alimento muito legal. E banana? Banana é um dos meus alimentos preferidos. Apesar de ser tão criticada pelo teor, né, de calorias, pela alta quantidade de carboidrato, a gente tem que lembrar que a banana ela vai ter potássio, ela vai ter magnésio. E aí, hoje, o que eu tenho falado tanto com os meus pacientes, não adianta a gente ficar controlando calorias o tempo todo. Às vezes você deixa de comer uma banana que tem 80 calorias para comer uma barrinha que tem 40. Só que aquela barrinha, daqui a pouco, né, passou o efeito de toda aquela né, aquela substância que tem lá na barrinha, quer dizer, você consumiu aquela barrinha, mas não foi suficiente para você ficar saciada, e aí, consequentemente, você vai comer um chocolate logo após. Prefiro comer a banana. Então, melhor comer a banana, joga um pouquinho de cacau, polvilha um pouquinho de canela, e é isso, é tentar fazer um rodízio e consumir todas essas frutas de uma forma bem equilibrada. Mas que maravilha, parabéns, você é, assim, uma grande nutricionista que trouxe pra gente todas essas novidades, né, que para mim algumas coisas aqui eu aprendi mesmo e acredito que vocês em casa também, não é mesmo? Agora, ela lançou um livro que O que tem no prato do seu filho. Olha que maravilha. Você lançou esse livro com que finalidade? Na verdade, como atendo muitas crianças no meu consultório, eu precisava de um material prático, né, que tivesse ingredientes bem acessíveis para as pessoas, né, e que fosse voltado para o público infantil. Eu vou agradecer que, olha, esse daqui vou para a Rafaela, filha da Ticiane, minha netinha. Vou levar para ela, já que foi um presente seu, agradeço de coração. E quero agradecer mais uma vez a sua participação, foi muito bom, viu? Aprendi